nosso Deus, nosso grandioso Pai. Eu gostaria de recitar, de ler para os irmãos um texto de João que se encontra no capítulo 14, e o versículo 21, um texto muito conhecido. Tem um corinho que a gente já cantou agora, acho que já tem uns 3 anos que a gente cantou esse corinho, mas ele é muito profundo. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Não sei se a sua versão é igual à minha. Alguns, com certeza, não. Mas eu gostaria que vocês memorizassem nesta versão que eu estou lendo, tendo visto que tem um corinho que a gente gostaria de cantar, que você cantasse também. Então, para memorizar, eu vou recitar e os irmãos também vão recitar conforme a minha versão. Ele começa assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Vamos lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Realmente é um corinho profundo que mostra a importância da obediência a Deus. Não adianta a gente falar, eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus, se realmente eu não obedeço a sua palavra. Então, primeiro eu preciso conhecer a palavra de Deus para poder obedecê-la. E assim, este é o amor verdadeiro. Então, é muito profundo aquilo que Jesus falou e nós devemos aplicar em nossas vidas. Então, esse corinho é assim, e a gente vai tentar cantar aí também, né? Vocês tentem juntos, mesmo se você estiver só, você possa acompanhar e tentar cantar em louvor ao nosso Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Muito fácil, muito simples. Então vamos cantar todos juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Espero que você realmente entenda a profundidade deste versículo, desta declaração de Jesus que se encontra em João capítulo 14 e o versículo 21. Nós vamos orar, depois nós vamos ler um texto de Apocalipse, o capítulo 7 de Apocalipse, uma parte, e a gente depois vai então falar um pouco da palavra de Deus, pregar um pouco. Não está no capítulo 7 de Apocalipse, mas vai ser a nossa leitura de hoje à noite. Então nós vamos orar, vamos lembrar daqueles pedidos que nós colocamos aqui e que Deus tenha misericórdia sobre todos nós na situação, né? Essa situação nova que nós estamos vivendo. Oremos. Senhor Deus, nós queremos dar graças mais uma vez por podermos estar aqui com os nossos irmãos online e que o Teu Santo Espírito possa nos orientar, Senhor, para entendermos a Tua palavra.
tu sejas com os irmãos que nós citamos, com a irmã Rose, com a irmã Sani, com a irmã Raquel, com realmente meu pai, a irmã Cristina, todos esses irmãos que estão necessitando realmente do teu poder e da tua graça. Seja também com o nosso povo, Senhor, com as nossas vidas, com a nossa igreja, diante do problema que nós estamos convivendo, Senhor. Que esse vírus realmente possa passar longe, Senhor, que seja resolvido, Senhor, logo tudo isso, que venha uma vacina, que nós possamos estar com as nossas atividades normais do dia a dia, Senhor. Nós te agradecemos imensamente pelo teu amor, sabemos que nós somos protegidos por ti, que tu estás conosco. E te agradecemos muito, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. No nome do teu Filho amado, nós oramos hoje e sempre. Amém. Eu vou desligar porque esqueci aqui o celular, mas nós vamos dar continuidade e vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 7. Conforme nós falamos, nós vamos fazer a leitura e preste atenção na leitura. Então, Apocalipse, capítulo 7, você pode acompanhar de onde você está. É o último livro da Bíblia. O título dele é Os Israelitas Fiéis são Salvos do Perigo Iminente. Muito embora o título seja este, acreditamos que aqui se refere a todos os cristãos, apesar do título. O título não era original na Bíblia, ele foi acrescentado para nos auxiliar, mas o texto, sim, o texto é conforme está no original e a nossa leitura, inclusive, é uma leitura literal. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4. E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, a partir do versículo 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aqui realmente é como o título nos
coloca a visão dos mártires na glória de Deus. Aqui é uma cena dos céus. Os santos de Deus nos céus. Nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo, ali nos céus. Grande é esta palavra que nós encontramos na revelação de Jesus Cristo em Apocalipse. Mas o nosso assunto não é propriamente sobre o Apocalipse, nem este texto. Nós vamos fazer uma continuação daquilo que nós vimos da vez passada. Nós falamos sobre bênçãos e maldições no início. Nós citamos o capítulo 28 de Deuteronômio. Falamos sobre alguns castigos que seriam colocados diante das pessoas, diante especialmente dos judeus. Aquela palavra veio para os judeus. Se eles não obedecessem a Deus, aqueles castigos cairiam sobre eles, mas nós não citamos o versículo 49. E nós vamos ler agora o versículo 15 e o versículo 49 do capítulo 28 de Deuteronômio. O capítulo 15 de Deuteronômio é o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Nós vemos a palavra de Moisés dizendo para o povo de Israel: se eles não cumprissem a palavra de Deus, estas maldições alcançariam o povo. E aí vem uma lista enorme. Nós, inclusive, fizemos citação de algumas, mas não fizemos do versículo 49, que diz o seguinte: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Isso aqui realmente é uma profecia sobre o cativeiro de Israel, sobre o cativeiro do povo judeu. O Senhor levantaria uma nação da extremidade da terra, ou seja, longe de Israel, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás, de uma outra língua, falava uma outra língua. Quando isso foi cumprido? Nós vemos que ao longo da história do povo judeu, eles passaram por muitas dificuldades, por guerras, por fomes, por calamidades, por pestes. Nós vemos ao longo da sua história. Isso foi muito repetitivo porque o povo era duro de coração, porque o povo não obedecia a Deus. De vez em quando vinha um profeta, de vez em quando vinha um rei bom, e aí o povo então se arrependia dos seus pecados e se voltava para Deus. Mas era um ciclo. Infelizmente, a história da humanidade é como a história do povo judeu. Às vezes nós nos voltamos para Deus, às vezes nós nos esquecemos de Deus. E estas calamidades, elas acontecem por conta do pecado. Então, há uma divisão com relação à interpretação do cumprimento dessa profecia. Alguns dizem foram os caldeus, os babilônios, Nabucodonosor, alguém já ouviu falar sobre este nome, né? E também, às vezes, outros dizem que foram os romanos, invadiram Jerusalém, Judá, as terras de Judá, 33 anos depois de Cristo, com os seus exércitos, e destruíram a Jerusalém, destruíram o templo. Bem, nós entendemos que a profecia se trata dos caldeus, dos babilônios. Nós temos uma profecia em Abacuque que se enquadra perfeitamente naquilo que Moisés falou muito tempo atrás. Nós vamos ler Abacuque, que diz o seguinte, Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus, levanta os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Então nós vemos aqui
uma referência aos caldeus, semelhantemente, com determinados termos parecidos com a profecia de Moisés. Entendemos que a Babilônia, Nabucodonosor, alguns governantes daquela região, eles foram usados para castigar o povo de Israel por conta da apostasia, por conta de terem se afastado da palavra de Deus. Muitos profetas foram levantados para advertir o povo, não só Moisés. Moisés foi no início, logo quando formou o povo, mas ao longo da história, ao passo em que eles cometiam pecados, ao passo que eles realmente se afastavam de Deus, Deus levantou alguns profetas para falarem a eles: olha, se não cometam esses erros, se vocês cometerem, vai acontecer assim, 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 assim. Mas eles foram duros em seus corações. Nós tivemos o profeta Isaías, 100 anos antes do cativeiro da Babilônia. Nós tivemos Jeremias, nós tivemos Sofonias. Vejam, ouçam o que Sofonias diz no capítulo 1, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. O versículo 2: Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. O versículo 4: E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar os restantes de Baal, era um deus pagão, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Versículo 6: E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por eles. Versículos 12 e 18. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se espessam como a borra de vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. A profecia de Sofonias é contra o povo que não liga para Deus, que não se aproxima de Deus, que pelo contrário diz: Deus não vai fazer nada, Deus não existe, Deus está no canto dele, não vai acontecer nada. E diz: as suas riquezas não poderão os livrar da minha indignação e da minha ira. Deus diz que vai angustiar os homens. Meus irmãos, quando nós conhecemos a história do cativeiro de Judá, sem falar dos outros acontecimentos, sem falar das outras calamidades que aconteceram antes, é triste. É triste, é triste, muito triste. Nós sabemos que tivemos mais ou menos 4 deportações do povo judeu para a Babilônia. O que seria isso? Veio o rei caldeu com seus exércitos, entrou em território israelense, matou certamente algumas pessoas, invadiu suas cidades, tomou algumas pessoas, geralmente jovens, pessoas da elite, e levou-os para a Babilônia. Mais uma vez fez isso, 3 vezes fez isso, e depois destruiu a própria cidade, destruiu o próprio templo. Então, a palavra de Deus, nos livros históricos e nos livros proféticos, nos contam como foi tudo isso. Alguma coisa triste. Tanto é que nós temos um livro, Lamentações de Jeremias, lamentando a situação de Israel, a situação de Jerusalém. Então, foi uma situação triste. Agora, perceba o seguinte: segundo Crônicas 36, de 15 a 16, nos diz que Deus advertiu através dos profetas, mas não houve jeito. Antes de uma calamidade, sempre a voz de Deus fala, mas as pessoas não ouvem. Segundo Crônicas, capítulo 36, os versículos 15 e 16, nos diz o seguinte: E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, dos profetas, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação.
Então, a misericórdia de Deus era tão grande que Deus mandava seus profetas para avisar: olhe, cuidado, vocês estão errados, vocês vão sofrer por conta disso. No versículo 16 diz: eles, porém, zombaram dos mensageiros, dos profetas de Deus, e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Não houve mais jeito. Não havia mais jeito. Deus mandava seus profetas, Deus falava através da sua palavra, mas as pessoas zombavam, não acreditavam. Este é o grande problema. Eu estava até conversando com Agnes, falando sobre um grupo que eu tenho de estudantes do científico, de colegas do científico, e uma colega, ela é sempre muito gentil, e ela falando sobre esse problema da pandemia, ela não é evangélica, mas ela dizendo, olha, é tempo de reflexão, é tempo de pensar no próximo, pensar na pessoa que trabalha para você, pensar no seu cabeleireiro, cabeleireira, pensar no padeiro que serve você, pensar realmente nas outras pessoas, pensar na verdade de Deus. Muitas coisas ela falou, pensar em união, em oração, em mudança de hábitos. Deus estaria dando a oportunidade para a gente refazer, para a gente mudar a nossa vida. Muito lindo e maravilhoso. Mas só que faltou o principal. A gente tem que falar em mudança do pecado, em exterminar, em eliminar o pecado. É isso que Deus quer. E na realidade, nós não podemos e não devemos simplesmente falar assim: vamos, meus irmãos, limpar o pecado. Nós temos que nomear o pecado. Senão, cada um forma na sua mente o que é pecado. E isso é ruim, porque muitas vezes nós não enxergamos. Paulo, às vezes, lá em Romanos mesmo, ele vai fazer uma lista de pecados. Em outra carta, ele vai fazer uma lista enorme de pecados. Nós precisamos estar conscientes realmente disto. O que Deus quer de nós é uma mudança de vida. Sim, quer que a gente pense no próximo. Sim, quer que a gente ore mais. Sim, quer que a gente fale com Deus, que a gente esteja unido. Sim, quer que a gente mude de hábitos. Sim, mas o que é que eu tenho que mudar? O que é que precisa mudar? Isso realmente precisa ser dito e eu preciso estar disposto a mudar. Nós lemos no capítulo 2, na realidade, no 2 Coríntios capítulo 36, os versículos 17 e 21, diz assim: porque fez subir contra eles, Deus fez, o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Não teve piedade, meus irmãos. Com certeza matou muitas pessoas, destruiu, mas esta era a vontade de Deus? Não. Deus insistiu, como nós lemos antes, Deus tinha misericórdia, avisou, assim como avisou a Adão, avisou a Eva, olha, vocês vão morrer se vocês insistirem em desobedecer. Assim como Deus colocou bênçãos e maldições diante do povo e coloca diante de nós. Nós é que escolhemos os nossos próprios caminhos. E nós não podemos reclamar. Agora, nós temos um Deus que é justo. E isso é bom para todos. Imagine se nós tivéssemos um Deus injusto. Imagine se nós tivéssemos uma justiça terrena injusta. Quando o assaltante, aquele que estrupa, aquele que mata, aquele que rouba, não fosse para a cadeia, não fosse punido, mas pelo contrário, ganhasse honrarias. Não, isso não é justiça. Na lei de Deus, nós precisamos cumprir a sua lei, precisamos seguir realmente a sua lei e os seus caminhos. Não é justo que nós cometamos erros, que nós cometamos novamente, que nós insistamos em cometer os mesmos erros e que Deus realmente não traga a sua justiça, a sua ira sobre a humanidade. Então, nós precisamos realmente ter cuidado e entender este momento como a voz de Deus. E eu não tenho dúvida com relação a isso. Nós estamos vivendo num momento difícil da nossa humanidade. Não só da humanidade, como da própria igreja cristã. Nós vemos quantas igrejas, denominações têm crescido com os seus líderes, na realidade, explorando o sentimento religioso das pessoas.
Está se multiplicando isso, um falso cristianismo. Como a imoralidade, eu estava falando com a Águia, hoje você vai para a praia, vai para uma piscina, você vai nu, despido. Será que Deus está contente realmente com todas estas coisas? Hoje não existe mais um namoro de pegar na mão, não existe. Será que Deus está contente com estas coisas? E as nossas igrejas estão se comportando como as pessoas do mundo, do mundo. Então, eu poderia citar várias coisas. A mentira é algo normal. Tudo se resolve com a mentira. Será que Deus está contente com isso? Nós falamos hoje sobre Ananias e Safira alguma coisa. Por conta de uma mentira, ele morreu. Deus abomina a mentira. Deus abomina a desculpa, que parece desculpa, mas é mentira. Nós precisamos ter uma outra posição diante de Deus. Precisamos falar: nós temos que nos aproximar de Deus. Sim, nós temos que andar de uma forma diferente. Sim, nós temos que mudar o nosso comportamento. Sim, mas como? Nós precisamos dizer como. É preciso, meus irmãos, que nós sejamos claros e objetivos e haja uma verdadeira mudança nas nossas vidas. Quando nós lemos o texto sagrado, nós vamos descobrir. Às vezes, algumas pessoas não querem ler a Bíblia porque não querem mudar, na realidade. Mas, nesta deportação, ou seja, quando o rei da Babilônia, o rei dos caldeus, foi em Israel, tomou jovens, tomou homens, tomou pessoas, mulheres daquelas cidades, daquela região e levou-os para a Babilônia. Quando aconteceu isso, em uma das levas, Daniel, que nós conhecemos muito, tem um livro com o próprio título Daniel foi levado também. Daniel foi levado. E o que nós queremos mostrar, onde nós queremos chegar, é justamente isso. Ou seja, Deus estava trazendo o juízo sobre, o seu juízo sobre as cidades de Jerusalém, sobre Judá, sobre os judeus, sobre os hebreus. Era o juízo de Deus, a ira de Deus. É interessante que, por isso eu creio na palavra de Deus. Moisés falou, profetizou, quantos anos? 1000 anos, quase, em torno, 1000 anos antes, Moisés profetizou. Vem Sofonias, vem Isaías, vem Jeremias falando da mesma coisa e aconteceu. Como é que isso poderia acontecer? É porque é a voz de Deus, foi Deus quem falou aos profetas. Deus trouxe a sua ira sobre aquele povo. Agora, existiam pessoas honestas, justas, piedosas. Daniel era um homem piedoso, um jovem piedoso, um homem que buscava a Deus. Mas ele sofreu, em parte, as consequências do pecado do povo. Ele foi preso, foi levado para a Babilônia. Certamente, alguns parentes morreram na guerra. Perdeu, com certeza, sua casa, foi destruída, queimada. Não sabemos se ele era casado, mas é possível que não, porque era muito jovem, provavelmente muito jovem. Mas sofreu as consequências. Imagine você estar na sua cidade, no seu povoado, vir outro povo, guerrear contra a sua cidade, destruir a sua cidade, matar conhecidos seus, parentes seus, levar você preso. Isso foi terrível para Daniel. Ele sofreu, muito embora ele não estava incluído na lista daquelas pessoas que desprezavam o Senhor Deus. É isso que nós queremos mostrar para vocês. Nós estamos no mundo. Nós somos também tocados por essa situação. Nós temos essa pandemia. A gente é alcançado de alguma forma. A economia vai encolher. Nós somos alcançados. Agora, precisamos entender que devemos estar firmes. Apesar de Daniel ser um servo de Deus, fiel, foi levado preso, ele continuou firme. Nós conhecemos a história, muitos conhecem a história de Daniel. Quando ele chegou na Babilônia, ele foi, de certa forma, de uma forma privilegiada, porque ele era da linha real, da nobreza. Ele foi morar no palácio, em algum lugar de certa, vamos dizer, algum local melhor.
algum local melhor, porque a intenção realmente do rei era utilizá-lo como aos seus colegas, como aos seus amigos e a outros, utilizá-lo no rei. Eram pessoas inteligentes. O rei escolheu pessoas inteligentes, pessoas que tinham conhecimento para servir no seu palácio. Então ele foi de certa forma privilegiado, mas como nós falamos antes, isso não quer dizer que ele não tenha sofrido, com certeza sofreu muito, mas quando ele chegou no palácio, diz o texto de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte, 1 a 3, na realidade vai dizer sobre a esta deportação. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, essa primeira parte do capítulo de Daniel está falando sobre a invasão de Nabucodonosor. Ele não só trouxe pessoas para a região lá dos caldeus, mas também trouxe utensílios da casa de Deus, do templo, para a casa do seu Deus, pagão. Isso é que está nos falando o texto. Mas depois ele nos vai falar sobre a conduta de Daniel. A conduta de Daniel, nós encontramos a partir do versículo 5 o seguinte: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Então, o rei os tratou de forma diferenciada. A intenção do rei é que eles estivessem bem, mentalmente, fisicamente saudáveis, para servir no palácio, Só que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Colocou no seu coração isso. Assim como seus amigos. Não quero a comida do rei, não quero me contaminar com a comida do rei. Nós sabemos que a própria lei judaica tinha certas restrições, muitas restrições com relação a isso. E ele disse, eu não quero me contaminar. E realmente quem cuidava dele ficou com receio, com medo, lá tudo morria, imperador, rei, eles tinham poder sobre a vida das pessoas, mas Daniel realmente acalmou e disse, não, com certeza nós vamos engordar, nós vamos ficar saudáveis, melhor do que se nós comêssemos a comida do rei. E o que queremos trazer para os irmãos é o seguinte, apesar do sofrimento, apesar de todas esses infortúnios na vida de Daniel, a posição dele perante Deus era o seguinte, permanecer fiel. Permanecer fiel a Deus. Permanecer fiel a Deus. Nós vamos ver mais adiante, até para a gente concluir, que Nabucodonosor sonhou um sonho, mas se esqueceu. E chamou todos os sábios e encantadores do reino para descobrir o seu sonho. E chegou para eles e disse, olha, eu sonhei. Agora eu quero que vocês me digam o que eu sonhei, depois me digam a interpretação do sonho. E todos os encantadores e os sábios disseram, isso é impossível, rei. Isso é impossível. Sem saber o sonho, como nós vamos interpretar? E o rei ficou furioso com isso, para ver como era a situação naquela época. E chegou e disse, eu vou matar agora todos os encantadores, todos os sábios do reino, eu vou matar. Porque não interpretaram o meu sonho, não disseram o que eu sonhei. O rei era desse jeito, cheio de vontade, cheio de direitos. Era uma pessoa realmente que matava por qualquer besteira. Aí, colocou o prato emborcado? Mata. A minha roupa está amassada? Mata. Imagine a situação de Daniel sair da sua terra e passar por essa situação. Porque ele estava entre os sábios do reino. Veio de fora, mas estava entre os sábios. E quando foram buscar todos os sábios encantadores para serem mortos, aí Daniel ficou sabendo da situação do que se tratava e disse, não, deixa eu conversar com o rei. Deixa eu conversar. E pediu um tempo ao rei para ele poder descobrir o sonho, interpretar o sonho, porque ele iria diante de Deus, diante do trono de Deus, suplicar a Deus pela sua vida e a vida especialmente dos seus amigos que estavam ali na Babilônia. Ia suplicar a Deus para que desse uma luz, para que iluminasse a sua mente, a fim de que ele descobrisse o sonho do rei e a interpretação realmente devida. A história nós sabemos,
Sabemos que Deus realmente revelou a Daniel e ele não foi morto, ninguém foi morto por conta disso. Mas o que nós queremos mostrar, meus irmãos, é que Daniel, apesar de estar no meio de um povo, do seu povo, de um povo errado, de um povo que andava errado, de um povo que zombava de Deus e dos seus profetas, apesar dele estar ali naquele meio, ele era diferente. O povo sofreu, a cidade sofreu, o templo de Deus sofreu, Daniel sofreu, seus amigos sofreram, mas a posição deles continuava da mesma forma, servindo a Deus, confiando em Deus, entregando suas vidas a Deus. Nós entendemos, meus irmãos, que aqueles que são fiéis a Deus, a ira de Deus não é derramada sobre as nossas vidas. Eu tenho plena convicção disso. Não é derramada. Nós podemos passar por situações difíceis. Certamente nós vamos passar por situações difíceis. Nós não sabemos quando isso vai acabar. Eu estava lendo, sempre leio alguma coisa sobre o assunto da pandemia. Na China já estão pensando em uma nova rodada do vírus aí para outubro, agosto, outubro. Na CNN dos Estados Unidos já vi uma conversa sobre o vírus no próximo inverno do hemisfério norte. Enquanto não houver uma vacina eficiente, nós vamos sofrer com isso. Nós vamos sofrer com isso. Ouvi o ministro da Saúde falando alguma coisa como 3 meses difíceis para o Brasil. Nós vamos sofrer com isso. Não sabemos o grau do sofrimento. Mas estejamos certos que Deus está com os justos. Podemos sofrer, mas Deus estará conosco, suprindo as nossas necessidades, nos ajudando nos momentos difíceis. Está um momento difícil na sua vida? Joelho no chão e ore. Está com um problema por conta disso, dessa situação grave no nosso país e no mundo? Ponha o joelho e ore. Suplica a Deus a misericórdia sobre a sua vida. E Deus vai acolher a sua oração. Deus vai com certeza acolher a sua oração. Certamente que essas coisas também servem para nós. Serve para nós, para nos fazer orar mais, para a gente depender mais de Deus, para a gente buscar mais a Deus, para a gente refletir sobre as nossas vidas e para a gente analisar do ponto de vista do pecado, para a gente nomear aquilo que precisa ser modificado e transformado. É importante que nós sejamos objetivos, que a Igreja de Jesus seja objetiva. Eu não posso chegar aqui, meus irmãos, e dizer assim, meus irmãos, eliminem o pecado da sua vida, se eu não digo o que pecado é. A usura, o egoísmo, a inveja, a prostituição, a maledicência, tantas e tantas coisas que a palavra de Deus fala. Nós precisamos nomear. O que é que eu faço que pode se enquadrar nisso? O que é que eu faço? A pornografia. O que é que eu faço para ver o que está acontecendo na minha vida? Não, o vizinho, o problema é dele, ele que tem que resolver com Deus. Agora eu tenho que olhar para mim, para dentro de mim. Então, esta foi a palavra que eu quis trazer aos irmãos, mais uma vez, mostrando que Deus trouxe a sua ira, derramou a sua ira sobre o povo de Israel. Derramou sua ira. A deportação em massa de Israel para a Babilônia foi o cumprimento de uma profecia já dita por Moisés. Se vocês não andarem segundo a minha vontade, acontecerá isso. Outros profetas, vários profetas, foram levantados por Deus para avisar, mas eles zombaram. Zombaram dos profetas, zombaram de Deus. Veio. Meus irmãos, mesmo com todo esse sofrimento, depois nós vamos ver que o povo vai se arrepende, mas depois volta. Volta as mesmas coisas, depois morrem uns, nascem outros, e os outros, às vezes, parece que dizem assim, Deus está morto, Deus não está vivo, Deus não faz nada. E aí volta a mesma coisa. Até que, depois de Jesus Cristo, mataram Jesus Cristo, e depois a cidade foi invadida, destruída. 2000 anos quase, os judeus passaram sem pátria por conta da desobediência. Agora, será que Deus não vai agir da mesma forma com a Igreja de Jesus Cristo? Será que nós estamos imunes? Será que nada vai acontecer com a Igreja se nós errarmos? Meus irmãos, com certeza não. O mundo, como eu disse da outra vez, vai errar sempre. Vai errar sempre. A responsabilidade é nossa como Igreja de fazer diferença no mundo.
Se nós queremos que a nossa cidade, o nosso povoado, o nosso país seja diferente, seja protegido por Deus, que a igreja tome uma posição diferente, que a igreja verdadeiramente busque ao Senhor de verdade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus realmente faça com que a gente reflita, mas tome uma posição objetiva nas nossas vidas. Não fique simplesmente, realmente eu preciso buscar a Deus, eu preciso... Meus irmãos, seja mais objetivo e mais direto na sua vida, senão você não vai sair do lugar. Então, que Deus realmente abençoe a sua vida, que dê paz ao seu coração. Se você é do Senhor Jesus Cristo, fique tranquilo. As misericórdias do Senhor estarão sobre você. Nós lemos em Apocalipse capítulo 7, quando diz, olha, não vai acontecer nada com árvore, com nada. Não vai acontecer nada. Antes, primeiro eu tenho que marcar a testa. Antes eu tenho, aqui diz bem assim, olha, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Senhor Deus. Meus irmãos, quem tem o Espírito Santo, está marcado, está marcado, está marcado. Quem tem o Espírito Santo de verdade, não é de mentirinha não, porque muita gente se contenta com a mentira. Eu não me contento com a mentira. Então, se você está marcado com o Espírito Santo, Deus certamente guardará você. Que Deus abençoe e até a próxima.